Ok, amigos, estamos de volta aqui com o Copom, Comitê de Política Monetária, aqui em nosso curso de conhecimentos bancários, né, para você fazer, e muito bem, a sua prova de conhecimentos bancários. Daqui a pouquinho teremos questões de concursos anteriores para você testar os seus conhecimentos. Bom, o Copom, a gente já falou sobre o regime de meta de inflação, né, que no nosso caso aqui está em 4,5%, centro da meta. Já falei da carta aberta ao ministro, composição do comitê. O comitê, o Copom, ele é formado por autoridades lá do Banco Central, os diretores do Banco Central, e ele é presidido pelo presidente do Banco Central. Ou seja, o mesmo presidente do Banco Central é o presidente do Copom, ok? Muito bem. Então, esse comitê, ele vai se reunir a cada cerca de 40 dias. Você pode acessar agora o site do Banco Central e ver o calendário das próximas reuniões do Copom. A última foi em 2 de abril desse ano 2014. Então, contando aí cerca de 40 dias, haverá uma nova reunião. E nessa nova reunião, o Copom ele vai decidir se aumenta, se diminui ou se mantém a meta para a taxa Selic como está. Ok? Então, essas decisões do Copom são importantes porque é o seguinte: nessas reuniões, após decidir a meta para a taxa Selic, o Copom vai ter que informar se é com viés de baixa ou viés de alta. Professor Jusilante, não entendi mais nada. Veja bem, vai ficar fácil entender isso aqui. Bom, suponha que o Copom tenha decidido, foi o caso agora, decidiu em 11%. O Copom decidiu que a meta para a taxa Selic será de 11%. Então, fiz a reunião e decidiu. Aí faz uma nova reunião e vai decidir se é com viés ou sem viés. Ok? Viés, gente, é tendência. Traduza viés como tendência. E aí? O que é o viés? Se o Copom decidisse que teria viés de alta, significaria que durante o período que antecede a próxima reunião, ou seja, os próximos 40 dias, o presidente do Copom, que nesse caso é o mesmo presidente do Banco Central, ele poderia elevar essa taxa Selic caso algum fato importante tenha acontecido. Isso aqui é muito importante e é um poder muito grande que é dado nas mãos do presidente do Banco Central. É um poder muito grande, porque o presidente do Banco Central, quando a taxa é decidida, lembre-se que a taxa é decidida em colegiado, é uma votação, é democrático. Os diretores do Banco Central se reúnem, esse comitê, esse Copom se reúne para decidir qual será a nova meta para a taxa Selic. Então, foi feita a decisão, a maioria vence, né? Lembrando que é uma democracia, o único problema da democracia é que nela a minoria é sempre desprezada, né? Que vence a maioria. Então, se a maioria dos diretores do Banco Central, dos diretores que compõem o Copom, decidiram por 11%, será 11%. Mas, às vezes, o país pode estar passando por situações difíceis, complicadas, incertas, e a incerteza é o elemento de estudo desse pessoal que faz previsões econômicas. A incerteza, é importante trabalhar com a incerteza. E aí, de repente, percebem, puxa, mas vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente protestando contra a Copa. A Copa já não está sendo mais a maravilha que foi mostrada quando iniciaram as discussões a respeito. Eu acho que isso vai passar, mas vamos supor que não passe. Suponha que, de repente, a Copa trouxesse grandes problemas para o Brasil, tá? Como dizem na Bahia, bate na madeira aí. Vamos, show, sai pensamento ruim. Mas vamos supor aqui, vamos fazer uma suposição, que a Copa trouxesse muitas incertezas econômicas. Ora, na próxima reunião, lembrando que a anterior foi em 2 de abril de 2014, semanas atrás. E aí o Copom decidiu que deve ser 11%. Mas dentro dos próximos 20, 30 dias, quando chegar a 40 dias aproximadamente, o Copom vai se reunir de novo. Suponha que, de repente, devido às incertezas, à análise do cenário futuro, eles percebam que a Copa pode trazer problema econômico para o Brasil, e aí dizem, olha, vamos deixar com viés de alta.
Vamos decidir, vamos manter em 11%, ou vamos aumentar para 11,25%, 11,5%, ou vamos descer para 10,5%, tanto faz. Agora, vamos deixar com viés de alta. Significa o quê? Que terá sido dado todo o poder para uma única pessoa, veja bem, para o presidente do Banco Central, para que ele eleve essa taxa por decisão discricionária dele, ou seja, ele decide, discricionariamente, ele vai decidir se aumenta ou não essa taxa. Justamente um poder muito grande. E poderá também deixar o viés de baixa. Viés de baixa. Se decidir pelo viés de baixa, significará que o presidente do Banco Central poderá baixar essa taxa caso ele julgue necessário. Ora, isso é uma decisão muito séria, porque vai estar colocando um poder muito grande nas mãos de uma pessoa só. Isso tem sido evitado bastante. Umas 3 ou 4 vezes que foi decidido por viés, em geral decide sem viés. Lembra do desenho que a gente mostrou aqui? Vou voltar e te mostrar esse mesmo desenho. Olha, eu mostrei para vocês aqui uma foto, né? Uma fotografia lá do site do Banco Central. Está aqui. Verifica que no dia 2 de abril, essa reunião do Copom decidiu o quê? Sem viés, olha. Sem viés. E tem sido assim já há um bom tempo, tem se decidido sem viés. Ok? Vamos... A ata do Copom. O que é a ata do Copom? Após a decisão sobre a meta para a taxa Selic, o Copom ele divulga uma ata, mas essa ata é divulgada, após a decisão, ele divulga um comunicado. Um comunicado é divulgado dizendo qual foi a ata. E aí passa para a imprensa divulgar para o mercado. Uma semana depois, é divulgada a ata do Copom. A ata, sim. A ata é a ata da reunião. A ata ela vai conter, ela vai dizer como é que essa decisão foi tomada. Quem votou em quê? No aumento, na baixa, na manutenção, etc. Houve viés, não houve viés? Por quê? Quais foram os motivos que levaram essas autoridades a elevar a taxa de juros, a Selic? Ou qual foi o motivo que levaram essas autoridades a não elevar a taxa, a reduzir a taxa, ou manter como está? Então, essa ata é que vai explicar realmente a decisão. E aí, a gente já vai partir agora para resolver algumas questões de concursos anteriores. Mas, professor Jusilândia, eu já consigo resolver questões? Sim, claro que você consegue. Tranquilo. Então, vamos começar por essa questãozinha aqui do Banco do Brasil de 2012, né? SESGRAN Rio, 2012. O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de instituições voltadas para a gestão da política monetária do governo federal. Ok. Até então não disse muita coisa, mas aprenda com os enunciados, tá? Os enunciados são verdadeiras aulas. Ok. Observe. Cujo órgão deliberativo máximo, tá vendo? Não é executivo, deliberativo, é o CMN. As funções do CMN são, estudamos várias aqui. Vamos ver agora o que ele está cobrando? Vamos lá? Letra A, assessorar o Ministério da Fazenda. Ora, calma aí. O Conselho Internacional é o órgão deliberativo máximo. Ele não vai bancar assessoria. Você não precisa nem ler tudo, tá? Assessorar, brincadeira. Letra B, definir a estratégia da Casa da Moeda, estabelecer o equilíbrio das contas públicas e fiscalizar as entidades políticas. Olha, é de doer. Já pensou? As entidades políticas sendo fiscalizadas pelo Conselho Monetário Nacional. O que você acha disso? Olha, é indiscutível, não tem como. Essa fiscalização de entidade política aqui já... Outra coisa, Casa da Moeda, isso aqui é o Banco Central do Brasil, é que vai lidar diretamente com a Casa da Moeda. Lembra que eu falei? O CMN decide a questão da meta da emissão de dinheiro. O Banco Central executa, o Banco Central é quem emite dinheiro. E a Casa da Moeda fabrica o dinheiro, tá? Não inverta isso aí, por gentileza, viu?
A letra C, estabelecer as diretrizes gerais. Opa, começou a melhorar. Estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial, creditícia, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras e disciplinar os instrumentos das políticas monetária e cambial. É uma aula sobre as funções do Conselho Monetário Nacional. É uma síntese das principais funções. Realmente a resposta é a letra C. Obviamente, a gente precisa ver as demais para ver por que estão incorretas, não é? Vamos lá. Letra D, fornecer crédito a pequenas, médias e grandes empresas. Olha, pessoal, veja bem. Um detalhe interessante para você entender a questão do CMN. O CMN é órgão deliberativo. Ele tece normas. São 3 autoridades que se sentam para discutir normas que vão dirigir o sistema financeiro nacional. A parte de execução não cabe ao Conselho Monetário. Parte de execução é Banco Central, CVM, de acordo com sua área. Logo, a gente não pode jamais entender que este verbo, o verbo indicação, fornecer crédito, isso é algo de execução. Isso é banco, ok? Não é CMN. CMN delibera, decide normas, diretrizes. Então, você já exclui isso aqui. Mas vamos lá. Fornecer crédito a pequenas, médias e grandes empresas do país e fomentar o crescimento da economia interna a fim de gerar um equilíbrio nas contas públicas, nas balanças comercial e, consequentemente, na política cambial. Tudo muito bonito, né? Agora, fornecer crédito a pequenas empresas, aí realmente não cola. Vamos, letra E. Secretariar, ora, assessorar não dá, secretariar também não, né? Secretariar e assessorar o SFN. Isso aqui é papel, na verdade, do Banco Central, né? Organizando as sessões deliberativas de crédito e mantendo o seu arquivo histórico. Então, não é uma função também do CMN. A resposta, então, ficou realmente com a letra C. A gente continua, porque tem mais questão por aqui, né? Esta 2012 também, porém agora não o Banco do Brasil, foi Caixa Econômica Federal, SESGRAN-Rio. O Sistema Financeiro Nacional é composto por diversas entidades, dentre as quais os órgãos normativos, os operadores e as entidades supervisoras, aquela classificação que a gente viu aqui. Ok. A entidade responsável pela fiscalização, esta moleza, hein? A entidade responsável pela fiscalização das instituições financeiras e pela autorização do seu funcionamento é se você quiser, pode dar uma pausa agora no vídeo para você pensar. Obviamente, é o Banco Central do Brasil, né? Letra A, Banco Central do Brasil, claro. Vamos ler de novo? A entidade responsável pela fiscalização das instituições financeiras e pela autorização do seu funcionamento. Então, realmente, letra A, Banco Central do Brasil. Letra B, não. O Conselho Monetário Nacional, ele não faz essa autorização, ele delibera. Fundo Monetário Internacional, brincadeira. Já pensou se o FMI, se o FMI tivesse que autorizar o funcionamento, aí seria o cúmulo, hein? Aí me lembrei da música do Raul Seixas, a solução é alugar o Brasil, né? Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Já pensou? Alugar o Brasil? Então o FMI passaria a autorizar o funcionamento de instituições financeiras. Realmente não dá. Letra D, Conselho Nacional de Seguros Privados, também não. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também não, né? Por razões óbvias. Agora sim, a gente vai partir para um novo conteúdo. Comissão de Valores Mobiliários. A gente vai começar aqui nessa aula e na próxima aula a gente vai ver com mais afinco, né? Comissão de Valores Mobiliários. Respire fundo. Você acabou de resolver algumas questões de concurso, você viu que não é tão difícil assim, é tranquilo, né? Com a gente você aprende, com o atual concurso você aprende. E vamos lá então. Nós
estudamos até agora duas instituições muito importantes. Nós estudamos o Conselho Monetário Nacional e nós estudamos também o Banco Central do Brasil. O Conselho Monetário Nacional, que tem onde prevalece mais a função de deliberação, a função normativa, função de órgão normatizador, que tece normas. O Banco Central do Brasil, onde prevalece a função fiscalizadora, uma entidade que fiscaliza o sistema, as instituições financeiras, né, e autoriza suas operações, seu funcionamento, melhor dizendo, como vimos aí na questão. E agora vamos ver a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E a CVM ela é uma instituição, na verdade, que fiscaliza o mercado de valores mobiliários. Tá? E para isso a gente precisa saber, obviamente, o que são valores mobiliários. Olha, os valores mobiliários, os maiores exemplos deles são esses aqui, ó. Ações, que é o que vamos trabalhar mais, né? Ações, debêntures, bônus de subscrição e notas promissórias. Aqui está se tratando de notas promissórias empresariais, né? Mas a gente pode exemplificar como sendo notas promissórias, a gente pode dar como exemplo as notas promissórias comuns para você entender o que é título. Já mostrei, já falei aqui sobre a promissória comum. A gente simulou você tomando empréstimo de um amiguinho seu e você emitindo a promissória. É isso mesmo, emite quem tem a dívida, né? Ele pode até preencher a promissória para você, mas você que vai estar assinando, dizendo: pagarei por esta única via de nota promissória ao senhor fulano de tal, ou a quem ele disser, a quantia de... Ok? Então, essa nota promissória, ela é um título, ela é um valor mobiliário. Valor mobiliário. Por que mobiliário? Porque, na maioria das vezes, pode ser transferido, pode se mover de um para outro através de endosso, instrumento de compra e venda, e assim, por exemplo, né, alguns casos específicos. Ok. Como assim, professor? O maior exemplo de valor mobiliário e o mais cobrado em provas de ensino médio são as ações. O que são as ações? A ação, ela é a menor divisão representativa do capital de uma empresa, ok? Há diversos tipos de empresas e há sociedades anônimas. Sociedades anônimas é o tipo de sociedade, né, entre empresários que funciona com ações. A sociedade anônima poderá ser de capital fechado ou de capital aberto. Uma sociedade anônima de capital fechado, as suas ações não são negociadas em bolsa de valores. As suas ações estão apenas entre o seu número limitado de sócios, de proprietários ali, ok? Mas a sociedade anônima ela pode abrir o seu capital. Ela pode abrir seu capital e negociar ações no mercado. Enquanto a sociedade anônima estiver de capital fechado, ou seja, enquanto as suas ações não forem negociadas no mercado, ela não será fiscalizada pela CVM. A partir do momento em que uma sociedade anônima resolve abrir o capital, a partir do momento que ela decide abrir o capital, aí ela passa a ser fiscalizada pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, a começar pela autorização. Ela tem que ser autorizada pela CVM a abrir o capital. Depois de aberto o capital, ela tem que ser autorizada pela CVM a lançar ações no mercado para vender. Ok? E assim por diante. Então, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela trata justamente da fiscalização deste setor de valores mobiliários, ok? Esse setor de títulos, ações, etc. Ok? Então, o que é a CVM? Ela é uma autarquia encarregada, aqui encarregada, vamos consertar isso aqui, né? Encarregada de disciplinar, fiscalizar e promover o progresso do mercado de valores mobiliários no país. Ok? Então, é isso que faz a CVM. Então,
ela é encarregada de disciplinar, fiscalizar e promover o progresso do mercado de valores imobiliários do país. Como é que ela faz isso, né? Primeiro, por que regular e fiscalizar tornou-se necessário, né? Olha, justamente para evitar as anormalidades do mercado. Então, a CVM, ela pode, inclusive, intervir em empresas, intervir na negociação de títulos, intervir na Bolsa de Valores, ela pode intervir para garantir a normalização, a estabilidade do mercado de valores mobiliários em nosso país. Ok, por que regular e fiscalizar tornou-se necessário? Por quê? Eu sempre cito um exemplo interessante. Observe, vamos imaginar aqui duas sociedades anônimas de capital aberto. Vamos imaginar, uma trabalha com carne, exporta carne, a outra exporta frango, trabalha com frango. Digamos, duas empresas assim, hipotéticas, né? As duas têm ações negociadas em bolsa, ok. Então, estão funcionando numa boa, tal, etc. Imagine, por exemplo, que alguém mal intencionado vá à internet e espalhe aí 10 mil, 50 mil e-mails, dando conta de que a gripe do frango surgiu no Brasil. E é um boato, um simples boato, mas gripe do frango no Brasil, não coma frango, e aí gripe do frango surgiu no Brasil, foco no sul, foco no norte, sei lá o quê, uma hipótese. Automaticamente, pessoal, a tendência do povo é reduzir o consumo de frango. Frango e carne são dois produtos substitutos, a gente chama a economia de bens substitutos. Quando a pessoa foge do frango, por questão de preço, questão de doença, ele corre para a carne e vice-versa, ok? Então, automaticamente, com a notícia da gripe do frango, as ações dessa empresa que exporta frango vão cair, o preço das ações vão cair, e vão cair por causa de um boato. Alguém lançou um boato na internet. Ora, automaticamente, as pessoas vão deixar de comer frango e vão passar a comer carne. Aí a empresa que exporta carne, ou que vende carne, que processa carne, vai ter um aumento em suas ações, porque a demanda pelas ações vai ser maior e o preço vai subir. Mas foi um boato. Poderia acontecer o contrário, por exemplo, um boato dizendo que a febre aftosa, que afeta o gado, né? Que a febre aftosa se alastrou no Nordeste e no Sul. São regiões que a gente sabe que mexem que produzem muita carne de gado, carne de boi, ok? Então, automaticamente vai acontecer o contrário. As ações dessas empresas de carne vão cair o preço e as pessoas vão passar a comer mais frango. Então, para evitar que boatos prejudiquem essas empresas, para evitar até má-fé por parte da própria empresa, pode existir, é que a CVM precisa fiscalizar esse mercado. Então, regular e fiscalizar é realmente necessário para evitar essas, anormalidades, tá? Essas anormalidades. E aí, como é que a CVM atua? Como é a atuação da CVM? Concessão de autorização para abertura de capital, já falei, ela concede autorização para abrir o capital. Aprovação, ou não, claro, do lançamento de títulos no mercado, além de abrir o capital, a empresa ela vai querer, obviamente, lançar títulos no mercado. Ela tem que ter autorização da CVM. Fiscalização das negociações de títulos no mercado, que eu acabei de dizer, essa negociação de ações e outros títulos, a CVM fiscaliza de perto isso aí. E aí, na próxima aula, nós vamos estudar as atribuições da CVM, que decorrem dessas leis aqui, a Lei 6.404 e a Lei 6.385. A gente já pode até adiantar aqui e falar de algumas delas. Por exemplo, o registro de companhias abertas. A companhia aberta, companhia ou sociedade anônima, tanto faz, a nomenclatura é a mesma, as nomenclaturas têm o mesmo sentido. A companhia, ou a SA, Sociedade Anônima, ela, para abrir o capital, ela efetua o registro na CVM. Então, uma das atribuições da CVM é justamente efetuar esse registro de companhias abertas. Então, abrir o capital,
a companhia, a empresa, tem que ser registrada na CVM. Registro de distribuições de valores mobiliários. Vai distribuir ações no mercado? Vai vender ações no mercado? Tem que ter o registro também na CVM. É outra atribuição da CVM. Uma terceira, para a gente encerrar essa aula e partir para a próxima, é credenciamento de auditores independentes. Credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores mobiliários. Vamos ler de novo? Atenção. Credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores mobiliários. Ou seja, auditores independentes devem ser credenciados junto à CVM. Professor, auditor independente? Sim. A empresa pode ter auditor interno, um núcleo interno de auditoria que vai auditar os seus procedimentos, e a empresa também pode ter auditor independente, pessoa de fora que vem auditar a empresa. E administradores de carteiras de valores mobiliários, esses também devem ser credenciados junto à CVM. Ok, amigos, é isso aí. Na próxima aula, a gente vai falar sobre outras atribuições da CVM. Na próxima aula, a gente vai verificar como a CVM age dentro em conformidade com outras atribuições ditas pela Lei 6.404 e a Lei 6.385, principalmente, né? A Lei 6.404 é a lei das SAs, e a 6.385 é a lei da CVM, que institui a Comissão de Valores Mobiliários. Até lá, eu espero que você tenha gostado e aguardo você em nossa próxima aula. Até mais.